Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast. E hoje, evangelista, nada mais, nada menos Só quem? ele. Doutor Maurício, Tomasi, delegado de polícia. Só ele, doutor Maurício Tomasi. professor. Tem um podcast também, No podcast Criminalcast. Criminalcast. É sensacional. Ele está vindo aí para poder compartilhar com vocês como que ele conseguiu ser aprovado em concursos, plural, concursos públicos, entendeu? Muita gente fala, é difícil estudar, mas a pessoa não muda o hábito, não muda o comportamento, quer passar no concurso com mediunidade. Ah, vai dar Perfeito. certo, eu tenho um sonho. Não dá, né? O Bom, sonho tem que vir realizado com ações. ô Ligi, a gente só tá trazendo fera. Aqui, É tá? só o candidato copiar, né? Copiar o que tá sendo dito aqui, o que esses crânios estão dizendo, e o resultado vai vir. É aquele negócio, espelhar em pessoas que se deram Espelho. bem na vida, bem-sucedidas. Correto? Perfeito. Vamos lá. E no nosso lado aqui, ó, na nossa frente aqui, em Só nossa ele. frente, está o doutor Maurício. Seja bem-vindo, hein, comando? Muito obrigado. Maurício Tomasi. É um prazer estar aqui. Vou começar fazendo um merchan que ele falou do podcast. Tem esse projeto aí que chama Criminocast Podcast. É um Boa, canal do Criminocast. YouTube. Tem também o perfil no Instagram. Tem o meu perfil também, que é prof.mauriciotomasi. Tudo lá no Insta. E eu sou, bom, vamos começar pelo começo. Sou professor de criminologia e do processo penal também. Estou dando na graduação, na pós, estou em alguns cursinhos aqui em São Paulo. E a ideia é que eu fosse para as redes um pouco mais, então entrevisto pessoas, subo aula, Legal. vou fazer um mix, assim, coloco dicas de concurso. Gravei uma série agora de dicas de concurso, vai para o ar o mês que vem. Então a ideia é reunir todo esse material, aula, entrevista, dica de concurso nesse lugar. Então, e esse é o projeto do Criminocast. E hoje aqui estamos para falar de concurso público, cara, porque eu tô lá nos cursinhos, dando aula, Que né? legal. Professor de criminologia. Criminologia, Nossa, é uma das matérias que eu mais gosto, assim, na ciência policial. Porque é sensacional, né? Estudar o criminoso, os fatos sociais, o delinquente é uma matéria sensacional. eu acho muito legal também. Eu falo pra você, eu sou um apaixonado pela matéria e, puta, eu queria que caísse em todos os concursos policiais. César Não, Lombroso. Quem Nossa, nunca? isso daí em 1997, lá em Pirituba. Tipo isso Já, aí. já era famoso em Já era Pirituba famoso lá. em 97, 97. Nossa. É isso que aí. legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta É. para o senhor, doutor. Quantos concursos públicos o senhor prestou na vida do senhor? Olha, foi assim, o meu primeiro concurso público foi para estagiário no Ministério Público, em 2003. E depois eu me formei em 2005, comecei a prestar para delegado já, eu sempre quis ser delegado. Comecei a prestar MP também, porque eu gostei de trabalhar no Ministério Público, achei legal. Falei, pô, vou tentar ser promotor também. Mas o coração falava com a polícia, Que legal, né? olha. Queria ser delegado mesmo. A alegria estava em ser delegado. F- Fui passar, eu passei, fiquei estudando, não sei o quê, reprovando pra caramba. Depois a gente conta essa história. Aí, quando foi em 2007, eu passei no Banco do Brasil. Precisava trabalhar, vamos pro banco. Nunca Tomou tive. posse. Tomei posse, trabalhei, fui Que bancário legal, um olha ano, só que Banco do diferença. Brasil. Bancário. Em 2000, eu continuei estudando. Em 2008, passei para investigador aqui em São Paulo. 2008, meu concurso é o IP8. E continuei estudando. E depois eu fui passar para delegado no concurso de 2011. 2011, tomei posse em 2012, então vai fazer 14, né? É. Isso. Como delegado na polícia já tô, 17 vai fazer, né? Na verdade, eu tomei posse em 16, eu tomei posse em 2010, como investigador, então foram esses os concursos que eu passei. Mas aí isso é fácil, falar dos que a gente passou. Vou te falar dos que eu não passei, né? Pô, que legal. Porra, aí você tá louco, é uma coleção. Por isso que é o que você fala, é o que vocês falaram aqui na introdução, meu, tem que insistir, tem que avaliar seus erros, seus acertos, ver o que fizeram de certo, o que você tá fazendo de errado. Ó, pra você ter uma ideia, eu era estagiário, que nem eu falei, né, do Sim, MP. doutor. Em 2005 me formei, logo já prestei para delegado, fui pro oral. Já nesse daí já fui pro oral. Estudando, tal, fazia cursinho num curso que eu sou muito grato a eles, que é o curso do professor Marcato, não existe mais. Hum, Eh,
estudava lá e tal, mas aí eu não passei no oral. Eu reprovei no oral numa matéria que você conhece bem, que é direito administrativo. Sim, sei. Ó, Pô, meu, fiquei mal. Falei, pô, como é que pode? Exame oral, né, meu? E eu eh, tinha parado de trabalhar só para estudar, eu tinha uma reserva, caramba. a reserva acabando. E, porra, falei, meu, agora eu preciso entender o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Foi aí que eu comecei justamente a fazer isso que você falou, Ronaldo, entender. E essa foi a grande lição, eu acho. Entender o que funcionava para mim, o que não funcionava. Por exemplo, o pessoal fala assim: ah, você estuda por caderno ou estuda por PDF? Estuda por vídeo, estuda por aula presencial. O candidato, na minha concepção, ele tem que descobrir o que funciona para ele. Você me dizia, aliás, você sempre me disse isso: olha, eu sou um cara visual. Ronaldo, para Sim. você funciona o cara montar um esquema, um mapa mental, olhar aquilo, entender, descobrir como é que você vai escrever aquilo na prova, não sei o quê. Então, é o seu jeito de aprender. Tem gente, por exemplo, eu tenho um colega de graduação, hoje ele é professor numa federal, o Daniel. Ele era um tipo de cara, juro pra vocês, que ele sentava na aula, o professor falava 2 horas e ele ficava ali. O cara não tinha um caderno, não tinha um. Eu falo, não é possível, esse cara não anota nada. Não, eu anoto tudo, eu sou igual você, vou Sim. anotando, vou. E o cara ia bem, era o melhor aluno da sala. Eu disse, hoje é um professor da federal. Então, assim, esse cara era de outro jeito. Ele ficava ouvindo e para ele Fora de série, diferente. funcionava o presencial, entendeu? Para mim, por exemplo, é leitura. Eu preciso ler, 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 ler e raciocinar como é que eu vou organizar aquilo na minha cabeça, tal. Então, para Que mim, por exemplo, legal. funciona, a apostila funciona muito, Doutor, e que entendeu? legal. O interessante é que, Ligério, eu sempre falo isso para os alunos. Você vai ser aprovado a partir do momento que você toma consciência dessas coisas. E o legal, você tomou consciência com uma reprovação. E aí, às vezes eu falo pro candidato, quando você reprova não é o fim, na verdade é o começo, né, como o senhor disse, veio a reprovação, numa matéria que o senhor, né, que era direito administrativo, isso trouxe a consciência da onde o senhor estava errando e, pô, se eu errei nisso, então eu vou fazer assim, assim, assim. E E aí que vem a você reprovação. tá sendo generoso, uma reprovação, viu. Vou te Certo, falar, doutor, só olha para que legal. delegado eu ainda reprovei depois em 2008, fui Aham. passar só em 2011, em São O senhor Paulo. reprovou 2 vezes aqui, então, como delegado em Em São São Paulo. Em São Paulo, olha Paulo. que Eu devo ter legal. prestado, já Aham. falei isso, uns 20 estados da Sério, federação, doutor? irmão. Olha que legal, Os candidato, tá os ouvindo isso? como é que chama? Região Sul prestei todos os estados, Sudeste prestei todos os estados, Centro-Oeste acho que só não prestei em Mato Grosso, Nordeste prestei alguns estados, prestei Bahia, prestei Pernambuco, Alagoas. Meu, prestei, meu, acho que uns 15 estados da O federação, que que pelo o menos eu pessoal prestei. dizia para o senhor, a família, amigos, falava assim, em relação às suas reprovações? Eh, eu falava, eles eram tranquilos, como eu já estava trabalhando, eu já estava, não dependia muito financeiramente de ninguém e tal, já tinha o meu rolê, não, a pressão não era tão grande assim, porque eu Sim. já tinha o meu esquema Uhum. lá, já estava mandando. Eles tinham muita confiança em mim. Mas Legal. ninguém chegava assim, as pessoas não falavam assim: "Pô, desiste, isso não é para você, Deus tá fechando as portas". Ó, eu vou te falar que eu fui um privilegiado nesse ponto. Eu venho de uma família de servidor público. Meu pai era servidor público, Ah, meus tios eram servidores públicos, meus primos são algum servidores públicos. policial ou o senhor Nenhum foi? Nenhum policial, eles são policial? todos do TJ. Ah, que Tribunal de legal, olha Família, Justiça? só. todos os tribunais. Meu pai escreveu no TJ, meus primos estão escrevendo no TJ, tem uma prima no Tribunal de Contas, Que os tios legal, eram da doutor. prefeitura, eles eram economistas e contadores, então da prefeitura. Não tinha ninguém polícia. Mas era servidor público, era concurseiro, sabia como funcionava. Todo mundo tinha muita fé, falava, esse cara vai passar. Mas eu sempre fui um puta de um bom aluno, Que legal. aluno nota 10 na escola, O senhor sempre, estudou na sempre, USP, né, sempre. doutor? Fiz USP. Então, assim, os Verdade. caras falavam, A não, faculdade do senhor de Direito foi não, eu fiz Ciências Sociais na USP Nossa, e Direito no Mackenzie, tá? legal. dá mesmo, né, meu? Dá Exato, mesmo, né? exato. Dá Só mesmo, né? faculdade Não, top. mas Os caras estavam sim, falando, não, esse realmente. cara mora binga, não é possível. Então, Sim, nesse sim. ponto, a cobrança, ao contrário, você não vai vir, calma que vai chegar, tal. Mas realmente, porra, você vai, presta, e presta, e presta, e quebra a cara. E eu falei, deve ter sido uns 15 para delegado, mas aí eu fiz o que você. Eu segui essa forma. Cada vez que eu reprovava,
em vez de ficar lambendo as feridas, eu ia lá e falar, Boa. pô, deixa eu entender o que aconteceu, meu. Sensacional. Por que nessa matéria aqui eu respondi isso? Isso é um negócio que hoje eu faço até com os meus alunos no cursinho. Eu falo, ó, meu, você vai fazer a prova e eu vejo que você faz isso também lá no seu Insta. Vamos fazer a prova. Fiz a prova, deixa eu ver por que eu marquei essa questão aqui. Por que eu acertei essa? Por que eu errei? Porque o cara se concentra também só no que ele errou. Ah, errei essa aqui por causa de... Não, vamos nas que você acertou e entende por que você acertou essa. Por que você... Aí você começa a entender, por exemplo, o seu processo de memória, como que você memoriza as coisas. Perfeito. Você começa a entender as suas opções, por exemplo, na hora que você vai chutar uma questão. Você começa a entender onde que você fica nervoso. Você começa a se entender como candidato, meu. Né? Legal, Então doutor. eu acho que o segredo foi muito esse. Cada vez que eu tomava pau na prova, eu falava, meu, deixa eu ver onde que eu errei. Deixa eu ver o que eu preciso melhorar. Deixa eu ver minhas fraquezas, deixa eu ver minha deficiência. E aí, lógico, você começava a melhorar. Esse foi o primeiro, se conhecer como candidato. Meu, a gente não para prestar atenção nisso. Como que você memoriza alguma coisa? Será que você memoriza cantando? Será que você memoriza, nem o Ronaldo falou, porra, Faço cartolinas. fazendo cartolina? Eu lembro que Cartolina, na sala de estudo tinha cara que grudava as coisas na parede, assim. Eu fazia isso também. eu faço isso. Eu faço isso. E o cara ficava lá olhando a tarde toda para aquele negócio lá, que nem um museu. Né? Você fica olhando a pintura, o cara ficava olhando lá os requisitos da prisão preventiva. A tarde toda. Entendeu? Que legal. Tem gente que memoriza desse jeito. Tem gente que cria uma musiquinha, sei lá, faz aqueles mnemônicos, por exemplo, Sim. né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para assim, só para o pessoal entender. É. Quantas vezes o senhor reprovou nos concursos públicos? Quantas vezes reprovou? Vou dizer que se for somar todos que eu prestei para delegado, todos que eu Pra prestei todos os pra concursos? MP, mais de 20. Mais de 20 Nossa, concursos Com você reprovou já? certeza. É E persistência do quanto homem. tempo? 5 anos, 3 Não, anos, então, 7 ó, anos? eu comecei a 8 estudar em 2004, eu estava no penúltimo ano da faculdade. Primeiro concurso que eu prestei, né? Ministério Público lá, estagiário, né? Estagiário em 2003, mas o primeiro mês foi 2005 para delegado. E fui passar em 2011. Então, 6 anos, 6, 7 anos. 6 anos tentando. É. E tentando em outros estados, Em outros correto? estados, do Brasil Que inteiro. legal. E, Ronaldo, eu vou te falar, se eu tivesse passado, ia estar tentando até hoje. Se não ia desistir, eu não ia. Isso aí não. Na minha cartilha não existe isso, desistir. Eu acho que do concurseiro, não, essa palavra, o cara tem que riscar do vocabulário dele. O senhor se desistir. considera disciplinado? Eu acho que foi algo que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Vou te falar por quê. Que nem eu falei, eu levei 6, 7 anos para passar. Se eu tivesse a disciplina que eu tenho hoje, no começo talvez eu tivesse levado 3 anos. Entendeu? Por quê? Uhum. Uma coisa que todo mundo falava, ó, meu, você tem que ter, por exemplo, um mapa de estudo, ó, segunda eu vou estudar tal matéria, terça tal, quarta tal, ou evoluindo, não sei o que, tipo uma espécie de planilha de acompanhamento. Eu não tinha isso aí, meu, era meio caótico, assim, não, puta, meu, eu vou estudar, era meio instintivo, isso atrapalhava. Então, por exemplo, isso é sinal de indisciplina, você não ter Sim, cadência, perfeito. não ter um Sim, programa concordo. e tal. Então, conforme a coisa não ia funcionando conforme eu queria, porra, preciso passar, quero passar, eu fui adquirindo disciplina. Mas eu não tinha. Não tinha. Eu fui adquirindo ao longo do tempo. Hoje eu sou um cara mega disciplinado, meu, mega disciplinado, até para as questões de emagrecer, de dieta, de fazer academia e tal. Eu não era, meu. Não era disciplinado para nada, mas eu fui adquirindo. Adquirindo. Doutor, e baseando nisso, o senhor disse, a pergunta é o seguinte: o senhor trabalhava também já então. Trabalhar. Então, qual que, além dessa dificuldade de conciliar o trabalho e o estudo, qual outra dificuldade assim que o senhor teve que vencer, Vamos lá. né, para quebrar essa barreira e começar a ser Vamos aprovado? lá. Qual foi a Ó, sua maior dificuldade? Uma coisa que eu acho que parece clichê, né, meu? Uhum. Quem trabalha com treinar o cara para concurso, tal, fala, é a questão da constância. Eu tenho muito aluno que chega e fala assim: "Ah, porra, eu trabalho, estudo, não sei o quê". Às vezes o cara tá na faculdade, meu, e chega de uniforminho da empresa para fazer aula. Né, meu? Você fala: "Mas esse cara tava o dia inteiro trabalhando". Tal. O que eu acho assim? O cara tem que ter constância. Então, meu, você tem 2 horas por dia para estudar, você tem meia hora por dia para estudar, então vamos trabalhar essa meia hora. Monta um calendário de estudo em cima dessa meia hora. Não deixa isso aí te atrapalhar. Amanhã tem o aniversário do meu filho. Quarta-feira tem jogo do Corinthians. Sexta-feira não sei. Meu, se você achar que o calendário externo
influencia no seu calendário interno de estudos, você pode ter 10 horas por dia para estudar que você não vai usar. Então, essa questão da disciplina com a constância, ela se encontra nesse calendário, nessa constância de estudar. Eu acho que essa foi uma grande barreira, por exemplo, que eu tive que vencer. Eu tive que criar esse espaço de todo dia. Por exemplo, eu trabalhava quando eu estava na época do banco, até 4 da tarde, né? Eu era Sim. escriturário, né? Que chama no Banco do Brasil. Nossa. Então, eu saía da agência que eu trabalhava ali no Cambuci, aqui na zona central Sim. da capital, ia pro cursinho todo dia. Olha Então, só que legal. aquele era o horário do estudo, eram as 4 horas que eu tinha para estudar. Então, não tinha dia que eu falava, hoje eu vou tomar uma cerveja, hoje eu vou ver o Corinthians. Não, meu, não Focado. dava, tinha que. Se vamos dizer que eu fosse um cara que eu já tivesse filho, não sei o quê, Aham. meu, não, eu ia ter que pensar, bom, então agora eu boto o filho para dormir, eu janta, dou banho, não sei o quê, eu tenho das 10 às 11 da noite para estudar. Esse vai ser o todo dia. Então, eu acho que esse foi o grande obstáculo com relação a tempo, com relação à disciplina, foi esse. Manter a constância do estudo. Que Eu acho que legal. essa é a grande fórmula do cara. Aí, se você for encarar dessa forma, veja, pô, mas eu tenho filho, pô, mas eu já tenho 50 anos, pô, mas eu moro lá no Caixa Prego, pô, mas tudo isso você tem que organizar. Claro que o cara que não tem filho, sei lá, não precisa trabalhar, ou que Uhum. ele vai ter mais horas. Sim. Mas Cada um tem sua cada um dificuldade, tem o seu né? passo, tem seu. Às vezes Realmente. esse cara com mais horas rende menos do que você com menos horas. Perfeito, doutor. Cada um é Falou cada isso. um. Melhorou muito minha saúde mental quando eu parei de me comparar com os outros. Eu acho que isso é uma coisa que o concurseiro faz e é difícil. É louco, né, meu? Você vê os caras voando, você fala, mano, eu É. sou um ninguém. Essa era Tô uma fudido e tal. pergunta. É. Como lidar com a ansiedade, com essa Então, concorrência, doutor? Como que você lidava? vou te falar. Com essa, né? Você vê essa fila e vê que pessoas estão sendo aprovadas e É, você reprova. é, Como que o senhor fazia para segurar é. isso e manter-se focado, Eu né? vou te falar. No começo você fica até doente. Teve época que eu fui parar em psiquiatra, Olha só. sertralina, não sei o que. É. Agradeço meus amigos. Tive muitos amigos que hoje são delegados também. Na época eles eram investigadores, escrivães, concurseiros. A gente acabou passando tudo junto para delegado. São meus amigos até hoje. Porra, me ajudaram. Tem uma amiga que o marido era psiquiatra, vai lá no psiquiatra e tomar um remedinho. Teve época que eu engordei, meu. Sim. Teve uma época que eu cheguei a 130 quilos. Você imagina eu. Nossa, Caramba. É. Pô, compulsão de comer, né, meu? Sim, Por eu sou quê? muito ansiedade. ansioso, né? Fui Muito ansioso. perdendo o equilíbrio nisso aí. Então, mas algumas coisas você tem que fazer. Então, por exemplo, para de se comparar. Eu sei que é foda Boa. falar isso, é pro cara que Sim, tá me sim, assistindo e sim. falar, ô meu, você vai se comparar. Para de cair em bizu, por exemplo. Ó, a partir Total, de pessoa agora mal. os caras querem o cara que O usa bizu faixa é foda, preta na hein? cabeça. Ó, agora esse cara que tem o pé chato tem que parar. Eu sei que também que é difícil. Putz, os caras ficam nessa internet, esse inferno chamado internet, cara. Então, mas a hora que você começa a lidar bem com isso, eu acho que melhora muito a saúde mental e você começar a trabalhar melhor, né? Verdade. Uma pergunta assim que eu acho que é interessante para o pessoal que vai estar estudando, uns que vão começar agora, outros já estão estudando há muito tempo. O senhor, em relação a sua estratégia, espera sair o edital para começar a estudar, Boa. porque vem tudo fresquinho, ou começa a estudar bem antes do edital sair? Puta, excelente pergunta. Eu vou te falar uma coisa. Eh, o que eu acho que o cara tem que ter, o concurseiro tem que ter, é uma visão de longo prazo. Longo prazo. Só a visão de longo prazo, ela te proporciona várias coisas. Primeiro, ele falou: "Meu, você reprovou nessa, não tem problema, tem o outro, depois tem o outro, depois tem o outro, depois tem o outro", porque é a longo prazo, é estudar até passar. Essa é uma primeira coisa. Segundo, eu tô mal, tô gordo, tô sem tempo, meu, estratégia a longo prazo, emagrece, acha tempo, se organiza, tal, longo prazo. A mesma coisa para edital. Não adianta você estudar quando abre o edital. Você tem que estudar muito. Candidato que me procura quando abre o edital, eu já falo, ó, meu, eu já começo com essa ressalva, falo, amigo, o edital tá aberto agora não dá tempo, Sim. Tem que ser entendeu? sincero O quando cara reclama. tem que estudar antes de abrir o edital, por N Boa. motivos. Primeiro, estratégia de longo prazo. Demora para o cara se conhecer, demora para o cara cobrir todas as matérias, demora para o cara cobrir todas as deficiências dele, demora para ele medir a performance dele, demora tudo. É igual atleta.
O atleta vai, se ele for treinar só quando começa o Brasileirão, ele já tem menos chance. Essa é uma primeira. Aliás, a comparação com o atleta eu acho perfeita. É eu isso. também acho. Perfeito. O cara tem que ter a pré-temporada que ele vai treinar, depois tem que ter os coletivos que ele vai jogar, tem que ter. Aí que vem, começa o campeonato e o cara vai jogar. Então, Aquele candidato de alta performance, né? exato. Aquele candidato que é meia boca, o concurseiro, Esquece. aí ele pode começar a hora que ele quiser, que ele só vai ser Então, aí candidato o ca- pavão. Aí Vai o ficar cara só com vai lá e fala, não, mas expectativa. eu passei, porque, bom, mas você é 1 em 1 milhão, meu. O cara que é o. Precisa, então, assim, e os candidatos, surpreendentemente, não sei se é a nossa experiência, mas os caras só. Parece que só procura quando há. Não, então quando abrir o edital. Filho, não é quando Não abrir dá. o edital. Você tem que começar agora, que nem eu falei. O edital é extenso. Você não cobre tudo Conteúdo em enorme, verdade, 3 meses, sei lá. realmente. Porque geralmente é isso, 2, 3 meses pra prova. Você não cobre 60 tudo. dias, 90 dias no máximo. No máximo. Segundo, você não consegue se avaliar, fala, se eu melhorar aqui, porque é como diz lá no BO, desbalar da carreira, meu. Verdade. Quando abre o edital, é em desbalar da carreira, entendeu? É corrida só. Então você não consegue fazer isso. Você não consegue ter tempo de errar, aprender e acertar. Meu, quando abre o edital, já tem que estar tudo pronto. Tá tudo feito. O edital é só, depois que abre, é só reta final. Tanto que os cursinhos hoje são assim, né? Quando Sim. abre, eles falam reta final, Reta reta final, final. isso mesmo, Que é. isso? A preparação é 1 ano antes, irmão. Perfeito. De novo, eu não compreendo por que os candidatos deixam pra estudar só quando abre o edital. Não compreendo. Eu acho que é falta de amor próprio, sabia? Eu acho que é falta. Ó, eu vou falar pro senhor assim: no último edital de soldado, eu prestei o concurso. Até porque eu dou aula de planejamento de estudos e falava para todo mundo, gente, se você focar, dar certinho, pegar uma reta final, o concurso de soldado da Polícia Militar, não tô falando de delegado, investigador, Sim. né? Não tem como comparar, Sim, né? Sim. Mas o de oficial da PM não tem como comparar. De soldado, se o menino, a menina estudar 45 dias tranquilinho, ele passa. Porque cai sempre a mesma coisa, a VUNESP, a FGV, cai lá o cupim e cola. Eu tirei 33 dias antes para estudar e passei com a classificação 2.585. A PM chamou de 15 mil pessoas para ir Nossa. fazer o teste físico. Ou seja, eu estou extremamente Nossa. dentro do número de vagas. Realmente dentro. Tirando os que reprovou no TAF, no médico, no psicológico e na IS, eu vou ser o número 900 do concurso para 2.200 vagas. Ou seja, tem Tá tranquilo. 1.300 pessoas depois de mim. Isso se for nesse cenário pior que eu estou programando. Ou seja, dá para a pessoa estudar. Só que mesmo assim, o candidato ele não estuda. Ele se enrola, ele não quer repetir. Por exemplo, eu vi 6 vezes o mesmo vídeo, aula de 2 horas de língua portuguesa. 6. Eu estava muito ruim em língua portuguesa. Estava sem prestar concurso há muito tempo. 6 vezes de 2 horas. Meti lá no 2, aquele velocidade 2 no YouTube, e comecei a assistir. Aí 1 hora minha esposa entrou e falou: você tá entendendo? Eu falei: tô. Eu tava tão focado, sabe quando a mente vai junto na velocidade? Pô, eu consegui dar uma gabaritadinha. Mas o pessoal acho que não tem aquele amor próprio. Eles prestam concurso. Você vê que a maior parte, né? Tanto é que 85% reprova na prova escrita. Eles prestam um concurso, mas sem aquela. Acreditando que vai dar certo, né? Na verdade também, né, LGL e doutor, o candidato ele se engana. Tem raiva desse candidato que se engana. Levando até pra área de alguns outros concursos, trazendo pra carreira militar, tem candidato que presta 5, 6, 7 vezes. Ele sempre comete o mesmo erro, mas ele acredita. Ele se engana, na verdade, né? Ele se engana que tá fazendo o correto. Principalmente com esse erro de estudar somente quando sai o edital. Aí você conversa e fala, e aí, vai prestar esse ano? Vou, mas e aí, já tá estudando? Ah, não, eu gosto de estudar quando tá chegando o edital, quando sai o edital. Mas peraí, você gosta de estudar dessa maneira, mas não tem dado certo. E às vezes o candidato parece que não entende isso, Lige, parece que não entende. O doutor, e a outra pergunta para o senhor é o seguinte, redes sociais, as redes sociais, o senhor acha que atrapalha, pode ajudar, tendo em vista essa informação, falo que é informação barata, né, porque é sempre pela metade, mas o senhor acha que ajuda ou atrapalha as redes sociais no estudo para concurso público? Cara, eu vou te falar, eu tava vindo pra cá hoje, quase me atrasei, por quê? E tava ali de manhã com a minha filha, dei café da manhã pra ela, minha esposa indo pro escritório, não sei o que, eu comecei a mexer no celular. E aí comecei a mexer no celular, comecei a mexer no... Quando eu vi, Isso mesmo. falei, caramba, daqui a pouco eu tô atrasado. Então, assim, nesse sentido atrapalha, porque isso aqui é uma máquina feita pra Sim, viciar você verdade. de ficar mexendo ali. Então, acho que essa é uma primeira coisa.
Segundo, aquilo que eu falei, se o cara entrar na pira do que o pessoal fala aqui, vai enlouquecer. Ah, vai acontecer tal coisa. Ó, não sei o quê. Cuidado com não sei o que lá. O cara, meu, entra no modo evaporação em Verdade. 3 minutos. Então, essa é uma segunda coisa. Claro que se você souber usar, Uhum. tem informação, você acessa muita coisa que te ajuda. Ó, porra, tem um método aqui para você relaxar, tem um método de memorização bacana, tem nesse vídeo aqui, tá? Então, ajudar ajuda, porque tem informação Sim, aqui. sim. Mas você precisa saber filtrar, precisa saber dosar o tempo que você fica no telefone ou na rede social. Não pode deixar aquilo te abalar, não é fácil, né. Então eu acho assim, pode te ajudar e pode atrapalhar de acordo com o uso que você faz. Eu acho assim que por que eu falo que às vezes é positivo? Porque isso aqui tem muita informação, meu. Sim. O Ronaldo, quando foi lá no podcast, ele contou uma história que eu acho que é muito verdadeira. E quando a gente estudava antigamente, há 20 anos atrás, você não tinha informação, meu. Você ia lá na banca de jornal, comprava lá as Comprava jornal. apostilinhas lá, meu, e acabou. Você não avaliava se aquilo estava certo ou estava errado. Você não tinha como saber se você ia bem ou não só com aquilo. Você não. Era difícil, tudo era difícil. Eu lembro que para você fazer as provas anteriores, por exemplo, você tinha que pegar elas em papel. Ia lá no centro, Verdade. onde tinha os cursinhos, eles tinham um setor de xerox. Você xerocava as provas anteriores. Olha que mão de Ou obra, eles meu. vendiam Verdade. apostila com isso para ganhar um Vendia um pouquinho dinheirinho, a apostila com isso, mas também você não sabia se era o que Se era ou não, estava né? Podia ser lá, mentira. né? entendeu? Então era tudo muito mais difícil. Então, nesse sentido, hoje você ter aqui a informação na sua mão e ver muita coisa vem em rede social, é legal. Sim, perfeito. Então, de novo, é o uso que você faz, né? O O problema negócio. das redes sociais é o excesso de informação. E assim, né? Todo mundo quer falar alguma coisa para angariar os seguidores. E o problema é Hum. que tem muito aventureiro. Ô, Lige, tem gente que nunca foi aprovado em nenhum concurso público e tá ensinando candidato a ser aprovado em concurso público. Não, e é assim, ó, um monte de dono de cursinho É, que chega lá e fala assim: "Não, é. porque, você tem que estudar assim". Quantos você era o quê? Soldado da PM, fez o concurso para cabo? Não. Fez concurso para sargento? Não, Não. Passou em outro concurso? Não. não. Mas ele é coach Ele sabe. e ensina para o pessoal e dá uma aula assim: "Não, porque, você tem que pegar o maior, o número de tantas questões", como se aí eu falo: "Meu, não tem Nunca. pedagogia, Ah, não se tem fala. prática, não tem", mas a pessoa dá aula, vende curso, Aham. motiva, ainda E fala: tem. "Não, você tem que se cobrar, você tem que buscar o melhor de você". Eu falo: "Não, tem que buscar Tá o melhor de bom. si". Mas eu falo: "Qual que é o sentido da vida?". "Não, é que eu passei no concurso de soldado da PM, eu fui soldado da PM um É. dia e já tá tudo bom". Eu falo: "Caraca, O meu". candidato ele tem que ter esse tato de entender, né? Ele tem que olhar e ver. Doutor Maurício, doutor que percorreu todo um caminho, foi bancário, policial civil Estagiário no também, Ministério Público, estagiário do Ministério Público, chegou. Peraí, investigador. se eu quero chegar onde ele quer, onde ele está, eu tenho que seguir os passos. Já dizia, os mesmos passos. Mas aí não, o candidato, ele através desse sonho dele, ele cria flores, começa a seguir pessoas que, infelizmente, só vai arrancar o dinheiro dele, E essa o é a cara tem que ver realidade. o que funciona pra ele também, Sim, porque também, o doutor, que acontece muito concordo. na rede social é que o cara vende fórmula mágica, e Sim, não existe fórmula mágica. sim, Eu acho que esse é o pior, perfeito, doutor. o maior erro que o cara comete. Achar que ele vai comprar lá um pozinho de pirlim-pim-pim lá que chega no correio, ele joga em cima do estudo dele. Você já viu aquele meme que o moleque abre o caderno e faz assim, É. e, e aí vai O passar? japonesinho, É, o né, japonês, japonesinho. faz assim, entendeu? Eu acho que esse é o maior erro do cara, achar que tem fórmula mágica. Não, desculpa, não tem, meu. Não tem fórmula mágica, É verdade, entendeu? doutor. Tem aquilo que funciona pra você, de novo. Uma pergunta: as companhias, o senhor acha que Ixi, ajudam ou essa é boa. atrapalha a pessoa a conquistar o objetivo deles? De novo, depende da qualidade da Boa. companhia. Por exemplo, se você tá lá, só cara invejoso, só cara que enche o saco dos outros, cara que só tá se enganando e pondo a culpa nos outros, é Mas se o má cara não for companhia. invejoso, mas o cara for, ele tem um monte de amigo dele acomodado que tá Então, é tranquilo. isso. O cara tem que andar com gente que gosta dele, gente que incentiva, gente que você vê que tá fazendo certo, que você vai poder se inspirar, que você vai poder aprender com essa pessoa. Eu não posso falar, eu tive É. pessoas assim que me ajudaram muito, mas muito nessa vida. Cara que estudou comigo, pô, que hoje é delegado também, que é investigador, é do MP, sei lá.
e me inspirava nessas pessoas, e as pessoas me ajudaram muito. Então, companhia pode ajudar ou pode afogar o cara. Sabe o abraço de afogado? Tá todo mundo nadando e o cara se abraça e se afoga junto. Só tem que ter uma capacidade de observar e ver quem são as pessoas que estão à sua volta. O cara tá somando ou não, né, meu? Nossa, uma coisa assim que eu falo assim por mim, né? Todas as vezes que eu prestei concurso e passei, eu tive duas coisas, dois comportamentos que mudaram a minha vida. Eu me isolo de todo mundo. No meu Instagram eu coloquei, ó, tô parando aí, vou parar um pouco de postar. Já percebi isso. Eu me afasto, ó, paro, coloco assim, gente, ó, tô estudando, não enche o saco não. Tchau. E não atendo o telefone, não atendo. Mas tô com um problema. Fala com a minha equipe. Eu até falo pra minha esposa, responde pra mim. E outra coisa, eu foco 100%, meu. Comigo não tem negócio de festa, balada, não tem filme, Netflix. Eu sou viciado em duas coisas, dormir e Netflix. Cara, eu vejo uma cama, eu durmo, né? Eu sou aquele cara que eu trabalho tanto, quando eu olho pra uma cama assim, eu já quero dormir. Vamos pra balada? Eu não consigo, porque eu quero dormir, porque eu só trabalho. Sim. Então, o que eu faço? Eu só estudo e evito todo mundo. 24 horas a minha vida, eu falo assim, eu tenho que passar aqui nesse último concurso. Eu tenho que passar nesse concurso. Dei uma estudadinha, pá, na boa. Meu, parei com todo mundo. Parei de atender o telefone, saí pra festa. Só fui num evento, só que não tinha como eu não ir, porque era de família. Aí eu falei pra minha esposa, não marca nada, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu fico pensando, o candidato, ele vai na festa de aniversário, na festa de compadre, padrinho. Aí, meu, o cara, tudo bem, ele vai ficar lá 2, 3 horas, só que ele vai ficar cansado. Podia estar estudando. Ele toma uma cerveja, ele vai ter que dormir um pouco para mais, vai ter que se recompor. Pô, é que nem o senhor falou lá, atleta, né? Vamos se comparar ao atleta. Né? Você acha que o atleta, ele fala assim, pô, daqui 2 anos é Olimpíadas. Ele vai falar, não, esses 2 anos agora eu vou pra festa, vou pra balada, vou beber. Não, ele fala, vou ter que me policiar em relação à bebida, comida, regrar o sono, né? Ou seja, ele faz tudo certinho, de forma bem técnica, para poder pegar o resultado lá de ser o primeiro lugar no mundo. A gente tem que fazer a mesma coisa. Eu sou muito radical nessa parte, sabia? Tem que ser, eu sou tem que ser. O cara tem que ver meu. o que funciona pra ele. Não adianta o cara realmente. falar, mas eu tenho um primo lá em Barbacena que enche a Perfeito. lata e passou em primeiro. Esse primo é esse também, primo, né? mano, entendeu? Você tem que estudar, irmão. 99% das pessoas é o que você falou. Tem que deixar de fazer as coisas, tem que investir no estudo, no descanso. É isso. Eu concordo. Amizade, balada. Nossa, meu. É radical. Perfeito. Realmente, eu penso a mesma coisa. Não adianta. O concurso público, a aprovação, ela é uma construção. É uma construção. Você vai criando corpo, vai aumentando a sua força mental, vai focando, aprendendo a focar cada vez mais. Obviamente, o candidato, ele consegue estudar 1 hora por dia. Não adianta ele chegar e já querer estudar 10 horas, como alguns candidatos. Não dá, né? Não dá. Não, então você vai criando corpo. Tem que você ter uma cadência, né? 1h30 tal, até você chegar a um outro nível. Que é, mais uma vez, comparando aos atletas, né? Não adianta de um dia para o outro o atleta querer se comparar com o Cristiano Ronaldo. Ele vai criando aos poucos esse corpo. Mas, doutor, outra pergunta que eu tenho é o seguinte. Em questão, porque todo concurso ele é dividido por matérias. Certo. Como que o senhor fazia em relação à divisão das matérias? Tá. O senhor estudava tudo ao mesmo tempo? Eu estudo 2 horas, todas as matérias? Ou tinha matérias que o senhor estudava mais tempo e outras menos tempo? Como que era essa divisão do senhor? Eu não vou falar, no começo era caótico, eu estudava o que eu queria, e não resultava o resultado, era uma porcaria. Eu acho assim, ó, eu acho que o cara, quando ele tem que ter um planejamento de estudo. Essa é uma primeira coisa. Não tem jeito, tal, não sei o quê, tá. Então essa é uma primeira coisa. Segundo, o que o planejamento de estudo dele tem que levar em conta? Primeiro, o tamanho daquela matéria no concurso. Então, por exemplo, o cara tem que pegar lá o edital e as provas, fazer um mapa de incidência e olhar e falar, ó, nesse concurso aqui cai mais direito penal, cai mais direito administrativo, cai mais português, cai não sei o quê. Não adianta ele falar assim, não, eu vou arrebentar de estudar, sei lá, matemática. Só que só tem 3 questões de 100. Ele acerta as 3 que caíram, legal, e erra 97. Então, essa é uma primeira coisa. Tem que ver, ele tem que dimensionar o tamanho que cada matéria tem no edital e na prova. Então, essa é uma primeira coisa. Então, claro que matérias que caem mais, você precisa investir mais tempo nelas. Segundo, analisar a prova, analisar o que cai e como cai de cada matéria. Ó, penal cai muito, mas é muito decoreba. Ó, administrativo cai mais, mas eles focam na parte de sei lá o quê. Então,
dentro do tamanho de cada matéria, ele precisa fazer depois um filtro qualitativo do que cai e como cai. Então, a gente chama de mapa de incidência. Então, essa é uma segunda camada do planejamento. E tem uma terceira camada, que é a sintonia mais cena de todos, que é o cara como candidato. E o cara fala assim, se eu estudar meia hora, sei lá, de direito administrativo, eu pego a matéria, eu gosto, não sei o que e tal. Agora, em compensação em, sei lá, português, eu preciso ralar. Porque é uma matéria que eu não entendo, é uma matéria que é uma porcaria. Então eu preciso, embora ela seja de menor, sei lá, menor tamanho no meu edital, eu tenho mais dificuldade. Então eu preciso aumentar minha carga aqui para ter uma performance melhor. Entendeu? Então ele tem que equilibrar tamanho dessa matéria no edital com deficiência dele. Eu vou dar um exemplo. Perfeito. Nos concursos, por exemplo, da Polícia Civil, cai raciocínio lógico, matemático, né? É algo em torno de 10 a 15% da prova, não é tanto, mas é razoável. Você precisa acertar isso aí, até porque às vezes você tem que acertar metade das questões de cada matéria ou de cada bloco, então você precisa acertar aquilo ali. Eu, por exemplo, quando eu fui estudar para investigador, eu não sabia fazer conta de dividir mais, meu. Você não lembra, você não. Eu sou da de humanas, irmão. Puta, eu tive que ir lá pegar livrinho de quarta série. Aprender a fazer fração, porque caía probabilidades e tal. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, meu. Sentava lá com a minha filhada, que estava na 6ª série, para pegar os coisas dela. Então, eu ficava horas e horas, estudava que nem um condenado nessa matéria, meu. Chegou uma época, eu pedi pro Marcato, eu era bolsista lá, meu pai tinha sido professor lá, tinha uma relação muito boa com eles. Foi professor lá no Marcato e tal. Meu pai foi coordenador lá. Caramba, que legal, né? E eu lembro que eu pedi para eles instalar uma lousinha na sala que a gente usava para estudar, porque eu ficava fazendo exercício lá e ficava horas raciocinando naqueles exercícios, horas. Eu pus para ser 10, 15% só do edital, eu estudava metade do tempo naquilo. Mas por quê? Porque era a minha deficiência. Percebe? Sim. Então, de repente, um cara que era da área da engenharia, por exemplo, eu tive um grande amigo que passou comigo para investigador, que ele era engenheiro elétrico, por exemplo. Ele dava risada, que eu não sabia nem fazer fração. Ele já tinha vivência nisso. Né? Ele era engenheiro, então para ele era outra matéria. Ele ficava desesperado com criminologia, por exemplo. Sua matéria humana. Porque era uma matéria de humanas. A cabeça dele não entrava. Podia ser, mas podia não ser. Mas... Entendeu? Então ele investia tempo pra caramba nessa matéria. Então, assim, esse planejamento precisa acontecer. Então, de novo, a grande lição, o cara também precisa ter essa sinceridade que eu estou falando, não se enganar e ser sincero com ele e se conhecer e falar, eu vou mal nessa matéria eu vou bem, nessa aqui eu preciso estudar mais, nessa aqui eu preciso estudar menos, e aí ele vai fazer esse balanceamento. Entendeu? Do que cai muito, do que cai fácil, do que cai difícil e o que pra ele falta. É aí que o cara aprende com a reprovação. Que o Ronaldo falou, porra, mano, eu estudei, sentei 30 dias, passei, beleza, deu certo. Mas e se não der? Vai ter o próximo que você tem que prestar. Aí você vai esperar 30 dias de edital de novo só pra fazer... Aí você vai se ferrar de novo. Então, você tem que aproveitar esse período de tempo que não tem edital aberto pra fazer isso aí. Se conhecer, se entender e falar, puta, cai pouco, sei lá, X matéria, história, mas eu sou ruim de história, irmão. Eu preciso estudar muito esse negócio aqui, então eu preciso, entendeu? É aí, né, doutor, que eu falo. Hoje, o candidato tem os cursos preparatórios. Exato. Tem a mentoria. Então, ele não precisa nem... Ele só vai precisar porque o pai estudar, porque pode falar. A mentoria vai fazer esse é o segredo da mentoria. Esse é o segredo. A mentoria, o cara não vai te ensinar história na mentoria, Ronaldo. Isso, perfeito. Então, ele só vai se preocupar em estudar. Eu não vou ensinar matemática, não sei nem pra mim, tio. Só que eu sei falar pro cara, olha, filho, faz a prova de matemática, entende o porquê você acertou essas questões e errou essas questões. Segundo, vamos entender da onde a prova tirou essa questão. Tirou daqui, tirou dali. Terceiro, vamos entender a cabeça do examinador. Por que ele pergunta desse... Eu não preciso saber matemática, mas eu tô ensinando esse cara a estudar matemática a partir do universo cognitivo dele. E da sua experiência, né, doutor? Da minha experiência, claro. Traçou aquele caminho. É isso que é a mentoria, é isso que o Ronaldo faz. Senta com o cara e fala, deixa o filho, vem cá, senta aqui. Olha, você tá estudando errado. Tem que estudar desse jeito aqui.
Tem que se planejar desse jeito. Eu acho que a mentoria é isso. Isso. O aluno, às vezes, chega na mentoria e fala assim, eu não sei nada de direito penal. Dá vontade de falar, bom, você vai continuar não sabendo nada, porque, meu filho, não é isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou te ensinar a estudar. Você vai ter que aprender. Não sou eu que vou te... Entendeu? Não, e assim, parece que a pessoa quer mastigado para facilitar. Exato. Só que se ela não tiver o processo de conhecimento, formação, Isso é importante. sentir, ver a dificuldade, não tem como. não Isso, tem, verdade. Não tem Você como. falou uma coisa interessante, Ligi. Porque o estudo é do aluno. Você é o facilitador. Exato. O mentor, o curso preparatório, ele vai ser o facilitador, te mostrar o caminho. Mas o estudo, ele é pessoal. Não adianta nada você abrir o caminho, falar, até organizar para a pessoa como que ela tem que estudar, os horários, e a pessoa não estudar. Então, Não, a mão na massa, quem vai pôr é ela. E uma coisa, o aluno fala assim, eu prefiro mais o professor em sala de aula, eu gosto de presencial. Eu penso, né? Como que esse cara vai fazer a prova no dia da prova? Por quê? Eu também preferia um professor presencial. É melhor para poder tirar dúvida, né? Levanta a mão, tira a dúvida. Só que no dia a dia, se ele não tiver aquelas 3, 4 horas estudando Sim. sozinho, e ele vê a dificuldade de ele não superar, ele não vai conseguir fazer na prova. Ó, vocês já perceberam que todo mundo aqui fez prova. Você fez prova, o doutor fez prova, eu fiz prova. Dá a hora mínima lá, a permanência mínima obrigatória. Meu, no dia da OAB, deu a hora, assim, ó. Eu entrei e tinha um monte de gente conversando. Você entra, se identifica, e verdade. até começar a prova, eles deixam você falar. E aí o pessoal conversando, porque eu prestei 8 vezes, não passei. Prestei 15 vezes. Teve um rapazinho que sentou lá, um senhor lá do meu lado lá. Eu prestei 11 vezes, não passei essa OAB, mas dessa vez vai, porque eu fiz um curso. Quando deu a hora mínima, o cara... Outra coisa, eu fechei o olho, tava lá, tava hipnotizado fazendo a prova. Quando eu olhei, não tinha ninguém na sala. Tinha 30% da sala na OAB. Ou seja, eu usei todo o tempo da OAB para fazer a prova e passar. Agora, e ainda fiquei com medo de ter reprovado. Quando eu vi o pessoal saindo, eu falei, esses caras são Albert Einstein, são inteligentíssimos, todo mundo tá reprovado. Quando você vai ver lá, todo mundo reprovado, né? Não tem... Hoje, é que o cara tem que ser honesto com ele mesmo. Por exemplo, ele já chega pra você e fala assim, Ronaldo, eu gosto de aula presencial. Tá bom. Aí, se o cara eu tô mentorando o cara, o que eu falo? Tá bom. Por que você gosta de presencial? Porque você aprende mais com isso, você acha que é agradável, ou vamos ser sinceros aqui, ou você usa isso de muleta? Você acha mais conveniente jogar a responsabilidade no professor? Que você não quer procurar a resposta e levanta a mão e o cara te dá ali de graça. Percebe? Então, assim, não tem um certo ou errado ter presencial ou não. Mas o candidato tem que se conhecer, meu. Sim, ele tem que entender por que pra ele funciona o presencial. Senão usa de muleta, é o que você falou. Tá lá no presencial, fiz o curso. Tô aqui no presencial e tô aqui, eu vou passar. Doutor. Olha só, no dia que eu fui fazer para a OAB, eu consegui uma bolsa de uma pessoa que me deu a bolsa, fico até feliz por isso. Primeiro dia tava lá na sala de aula lá, meia hora atrasado para começar a aula, eu super focado, animado. Aí começou as brincadeiras, o pessoal, e aí quem tava na minha aula dia tal? 30 minutos atrasado e 30 minutos trocando ideia. Quando ele começou a aula, já era 1 hora atrasada. E aí ele começou a falar, fazer brincadeira, aula legal, agradável, professor muito bom, mas eu preocupado em foco, né? Sim. Falar pra você, deu hora do almoço, não voltei nunca mais. Por quê? É verdade. Porque eu fui pro IAD, o IAD eu ligo lá, e não tem aquela coisa de eu perder tempo. Eu ligo... Eu não quero mais saber do presencial. Funcionou pra ele. Não dá, não dá. Funcionou pra ele. Mas eu quero passar rápido, eu não quero passar a longo prazo. E eu hoje vejo o online como uma arma assim que a gente pode usar, porque eu escolho o melhor horário para estudar, e é melhor de manhã. Então eu vou lá, abro de manhã, tá lá. Não entendi, você mesmo já disse, Ligi. Repete de novo. Você repete a matéria. Dúvida, você não vai deixar suas dúvidas. Ou você vai atrás, e você vai mandar mensagem. Hoje todo online tem um suporte. Você vai mandar mensagem, você vai ver os meios. Se precisar ir presencialmente, você vai lá para tirar essa dúvida. Então, doutor, como o senhor disse, às vezes eu acredito muito nisso. O aluno, ele usa essa questão do presencial como uma desculpa. Como uma desculpa. E outra, a tendência, não adianta. A tendência é essa. Hoje é online. Raríssimos cursos, hoje você vai ver presencialmente. E isso é uma consequência da pandemia e isso não vai voltar. Não vai voltar. Financeiramente não compensa. Isso que eu ia falar. O cara, você já teve
porra, 150 50 pessoas. mil anos de curso 150 presencial pessoas em lá. sala de aula. É. Não dá Hoje em pra- dia, não no compensa, presencial. não Eu te compensa. conheci, lembra? A gente fez um monte de presencial. Quando eu tava lá no PG, lá, quantos anos no presencial. Mas assim, eu vou te falar. Concordo. Acho que Sim. do ponto de vista do cara empresário, EAD é muito mais enxuto. Uhum. O cara consegue proporcionar uma experiência muito mais atrativa Uhum. pro aluno e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, pelo menos eu, o Uhum. que eu tenho de aluno, me procure, fala, professor, Sim. você tem um cursinho? Eu falo, ó, cursinho X não, mas eu quero um presencial. Vou te falar, 90% das pessoas, mas eu queria um presencial. E aí você vai olhar, não existe a modalidade, pouca gente se dispõe a fazer a modalidade presencial. Ou é muito caro, ou é uma fórmula que não funciona mais para o empresário, O professor não quer mais dar aula ou o presencial. professor não quer mais O professor presencial. fala, não, eu não, vou ficar 1 hora no trânsito para ir, Exato. 1 hora para voltar Verdade. para ganhar 3 horas aula, fica em casa. Por algum verdade. motivo não funciona financeiramente. Mas os alunos procuram. Vai entender. Vai Verdade. entender. Não, assim, eu tô falando uma verdade Sim, que eu tô não, te falando. Acontece também. 99% das vezes um perguntas. aluno vem pra mim e fala, mas não tem um presencial, eu queria tanto presencial e não tem. É. Não sei se é uma desculpa pro cara não estudar. É isso que eu ia falar, doutor. O cara fala, não vou fazer, não tem presencial, então... É isso eu também. vou Eu deixar quero meu tanto sonho sair de da minha lado. casa, pegar Vou uma hora deixar- de trânsito, é. sentar... Aí deixa de estudar. E aí, pô, eu posso ter com um clique lá É. e... Aí e deixa não de quero. estudar. Não, meu sonho tem que ser lutado, tem que ficar 1 hora no busão, No busão. lá chorando 1 hora para voltar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pro Não senhor sei. assim. Quantas horas por dia, assim, na pegada quando o senhor foi ser aprovado no concurso de delegado, que foi o último concurso que o senhor prestou, quantas horas por dia o senhor estava estudando? Ah, meu, vou te falar. Líquidas eu não sei, mas assim, teve época, quando eu não tava, por exemplo, trabalhando. Uma época, vou contar uma história aqui. Eu só fico contando história, né? Mas Não, é um excelente. dia eu cheguei no banco, mano, eu falei, pô, cara, pô, você não é pra mim isso aqui. Eu lembro que eu fechava a rotina do dia, faltava não sei quanto. O cara ficava lá fazendo conta pra achar onde. Eu falava, mano, tira aí, quanto que é? R$ 20? Tira do meu bolso aí, mano. Eu fui fazendo isso, tinha mês que eu deixava 300 conto lá no banco. Não era pra mim isso aí, não Sim. era. Aí peguei e pedi demissão, mano. Pedi demissão Que legal. e fiquei sem trabalhar, tinha já uma reserva e tal. Meu, nessa época que eu tava sem trabalhar, camarada meu, Fernandão, passava de manhã em casa, a gente ia pro cursinho, ele dava carona, ia pro cursinho, estudava de manhã, almoçava, voltava à tarde, estudava lá, depois jantava, estudava, quando era, sei lá, 9 horas da noite e voltava pra casa, mano. Ele De me dava manhã até a carona noite. de novo. É. Quando o senhor conseguiu passar? É. Você tá vendo Tinha a dia, pegada? mano, que a gente Bem chegava no focado. cursinho. Tinha dia que a gente chegava, não tô sacaneando, juro por Deus que é verdade. Aham. Chegamos nós dois no cursinho, aí tava fechado. Aí o segurança não deixou a gente subir. A gente já ia quase que arrumar uma encrenca e falou: não, vocês estão loucos, mas é feriado hoje e tal. Não tem como. Vai pra casa de vocês, meu, não sei o que e tal. A gente já não tem nem se ligado, sei lá que era, Foco, se era né? Paco, se Comprometimento, era foco. não Que sei o legal. quê, que feriado que era, meu. Mas, Era- mas o não senhor tinha tava segunda, não pensando tinha só na domingo, aprovação, não né? tinha- Chegou uma época que eu fiquei verdadeiramente, não sei se eu recomendo isso, pra falar a verdade. Não recomendo isso pros meus alunos. Mas assim, eu fiquei obcecado, tá ligado? Ah, mas só passa se Obcecado. for assim também, comandante. Não tem realmente, como, eu doutor. vejo. Não tem como. Tem certos Obcecado. níveis de concurso, Ah. por exemplo, um concurso para delegado, que De verdade. separa a aprovação do não aprovado. É isso. É essa Que vontade tremenda de vencer, de ser aprovado. Era isso. Então, assim, não sei quantas horas líquidas dá, porque às vezes uma hora você para, vai Uhum. no banheiro, come alguma Sim. coisa e tal. Tem uma dúvida, vamos lá debater essa dúvida aqui e tal. Acaba o dia inteiro no cursinho só Sim. fazendo isso da vida, meu. Tem cara que fala que não, que, pô, você tem que sair, descansar um pouco a Uhum. cabeça, ter sono, fazer atividade física. Vou te falar, eu concordo até. Não sei se é tanta dor, vai ter tanto, que eu Uhum. falei, chegou uma época que eu cheguei a 130 quilos, mano. Fazer bariátrica, porque Nossa. bariátrica e tal. Uhum. Não acho que também, não sei se é o ideal. De verdade, se eu tivesse que refazer, faria diferente, Sim, perfeito. entendeu? Entendo. Mas eu tenho que ser honesto com Mas vocês porque o senhor aqui. passou pelo Chega lá. processo, Isso. sofreu, perfeito. aprendeu, passou, É e isso. hoje o senhor fala, agora eu vou fazer a mentoria pro meu aluno daquilo que eu Que eu sei que é o acertei. melhor. Do que eu Exato. acertei, daquilo que eu errei, eu vou falar Viu pra que ele, dá ó, certo, né? papai errou desse jeito, Isso, mas exato. papai acertou. Então você não vai sofrer. Exato. Pega esse Isso, caminho. perfeito. Isso é mentoria, não é? vou ser hipócrita. É isso É, aí. isso é mentoria, que eu falo. erro que- realmente. Mas é isso. Se tinha 10 horas, eu usava as 10 horas. Quando eu tinha 2, 3 só,
usava as duas. Boa, Teve perfeito. épocas na minha vida, né? Que eu precisava trabalhar, época que não Aham. precisava. E foi isso, assim. Ô, mano, pra gente encerrar, queria fazer uma pergunta, afinal, né? Afinal, essa pergunta. É uma pergunta que eu acho muito importante. Qual mensagem o senhor daria pro pessoal que quer prestar concurso na área Show. policial? Como que eles devem estudar? Qual a intensidade? Qual o foco? Qual o comprometimento? Mudança de hábito, rede É, social? Aquela coisa que você fala assim, aquela mensagem assim, ó, escuta eu que eu quero te ajudar. é assim, ó. O cara. Primeiro, o concurso policial é assim, ó. Não só policial, mas acho que para concurso policial. Primeira coisa, quando você for ser policial, sua vida muda, né? Então você tem que, é o que você falou, tem que tomar cuidado muito com quem você está andando, se é uma presença positiva ou não na sua vida, lugares que você está frequentando, né? As vibrações, as influências que você sofre, você vai ter que mudar um pouco. Não dá para você ficar bobeando vou falar a verdade, bobeando É. em boteco, cara. Uhum. Nossa, Polícia não pode mais, isso aí você não é mais um cidadão, Uhum. não é, é alvo. Então essa é uma coisa, mas isso aí é para quando o cara virar polícia, Uhum. mas ele já tem que começar essa disciplina de vida dele, desde a época do concurso, mas isso é pra vida. Para estudo, de novo, o cara tem que ter honestidade com ele mesmo e descobrir o que funciona. Então assim, ó, eu sou pai de família, trabalho numa mecânica todo dia, tenho 2 horas por dia só para estudar, porque eu tenho que levar meu filho na escola, tenho não sei o que, não sei o que, então eu vou descobrir como que com 2 horas por dia eu vou estudar. Aí não adianta o cara se enganar aí de novo. Você falar, essa semana eu tenho batizado, semana que vem eu vou levar minha avó no jiu-jitsu, na outra semana furou o pneu do trem. Não dá, não dá, entendeu? Tem que ter Verdade. essa honestidade. É 2 horas por dia. Então, disciplina. Segundo, se compreender. Falar assim, velho, eu sou um cara semi-analfabeto. Não tem jeito. Passei na escola só zoando, não sei o quê. Só que precisa saber português. Não dá pra você enganar o cara na banca, mano. Então, eu preciso aprender português? Vamos aprender português. Puta, é por livro? Por livro. É EAD? É assistindo 6 vezes o vídeo? É fazendo exercício? Vamos aprender esse negócio. Então, essa é uma segunda coisa, é se conhecer. Como é que eu decoro as coisas? Será que eu sou bom de decorar? Será que eu não sou? Será que eu esqueço? Vamos ver. Será que tem alguém que sabe um método que funciona para mim? Uhum. Então, essa é uma segunda coisa. Então, primeira, é se conscientizar do que funciona para você. A segunda é descobrir o que funciona para você. E a terceira, depois que você descobre o que funciona para você, descobre o que você tem que fazer, é fazer com constância, meu. Não foi reprovado agora, vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro. Ainda que na PM ainda tem limite de idade, que agora parece que também estão discutindo se precisa ter Então, mesmo, se ainda não estão tem. discutindo. Porra, melhor ainda, entendeu? Pra concurso de presidente da Polícia Civil, nem limite de idade não tem, meu. Uhum. Então, assim, porra, eu tive tanto colega que com 45, 47 anos passou para investigador e trabalhou. O cara que tá passando com 50 anos para delegado, e vamos falar a verdade, o cara 50 anos tá moleque hoje. Moleque. Ele se cuida, faz atividade física, entendeu? Então, Uhum. assim, as bancas têm. Eu nunca vi banca ter preconceito com um cara de idade, nunca vi. Verdade. De verdade, nunca vi. Então, assim, é, é, é continuar fazendo, é não desistir. Mas, de novo, não dá pro sujeito colocar, vamos dizer, a culpa da reprovação, em coisa externa. Mas também a banca, meu, mas a banca não sei o que, mas a PM também, meu, a PM. Não, filho, tem que aprender como é que é o jogo e vamos jogar o jogo. Não quer dizer também que o cara vai se calar com injustiça, não vai atrás, não vai fazer, não vai recorrer, não vai. Claro que vai. Não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, o cara tem que saber qual é o tamanho da contribuição que ele tem que dar. Entendeu? É Sim. falar, eu preciso estudar, não adianta, Fazer a Ligério, parte dele. você não vai entrar na cabeça do cara e ensinar português. Vai entrar na cabeça do cara e ensinar matemática, ensinar criminologia. O cara que tem que aprender, não Sim. tem jeito. Então a pessoa tem que assumir a responsabilidade do destino dela, com honestidade com ela mesma. Isso é psicanálise, viu, meu? Sim, É o verdade, cara deitar no verdade. divã e falar, puta, errei aqui, meu, que merda, preciso. Não adianta também ficar se autopunindo. Verdade. Puta, eu sou um burro mesmo, não tem jeito.
Você passa por esse período também de falar, meu, puta, como eu sou burro, né, velho? Como eu lembro que eu catava esses exercícios de lógica do negócio e falava, não é possível, meu. Não é possível, eu sou uma anta, Principalmente se irmão. comparar com os outros, né? Aí vai- Exato, se comparar com os exato. outros, O vai ser concurso achar nada. de investigador tinha muito. Desculpa se eu tô me alongando, mas eu lembro que, meu, eu sou muito ruim com esse negócio de tecnologia. Eu não sei mexer em celular e computador. Foi muito desgastante pra mim. Não é um negócio que eu gosto, que eu gosto de ir lá fazer no presencial. Eu sou meio a moda antiga, apesar de ser um cara novo. Cara, precisava aprender isso aí, precisava aprender. Eu não tenho paciência de ficar mexendo. Ainda eu tenho instala. Agora atualiza, agora clica no. Clica, mano. Eu não. Entendeu? Não é pra mim isso aí. Eu tenho um. Bom, enfim. Mas eu tinha que aprender. Eu sentava e falava, mano, eu sou burro, velho. Não sei instalar um aplicativo, cara. Não sei. O que é aba, mano? Clica na aba. E hoje em dia tá caindo informática nos concursos. Então, e a informática Tecla de atalho, Cê tecla de é louco, atalho. Tecla ali já. Essa semana abriu Polícia Civil, acho que Espírito Santo ou Espírito Santo, salvo engano. Fui olhar o edital todo biloso, falei, porra, vai cair criminologia, vou ver se esses alunos não querem, né? Porra nenhuma, sabe que cai? Umas 3 matérias diferentes de tecnologia, cara. Tecnologia da informação, não sei o que, da segurança da informação. E a verdade seja dita, mano. O crime hoje tá migrando pro mundo virtual. Verdade. A riqueza tá migrando. O Sim. cara que quer investigar precisa conhecer isso aí, meu. Logo, logo vai cobrar IA. Vai. Conhece prompt do Vai. LGPT, do ChatGPT e assim vai. Então Assim o cara precisa fazer essa reflexão de, meu, falar assim, onde eu tô errando? Sim. Onde que eu posso melhorar? Eu acho que essa é a frase que o cara tem que acordar pensando nela. Falar assim, meu, aonde eu posso melhorar? Não é ficar pensando, pô, onde que eu tô errado? Não é isso. Errado você tá em um monte de lugar. É onde você pode melhorar. O cara melhorar um pouquinho, parece clichê de autoajuda, mas o cara melhorar um pouquinho todo dia, meu, Verdade. daqui a pouco tá monstro. Essa é a lição do atleta. O cara vai lá fazer musculação todo dia, vai lá pro chofé, não é amanhã acorda Stallone, nada a ver, meu. Constância, né? Constância, Todo hábito, dia constância. vai. Acho que a Mudança de metáfora da comportamento. musculação é. E, meu, uma lição duríssima. Tô falando aqui pra vocês um cara que, de novo, sou bariátrico. Entendeu? Então, assim, não é impossível, porque eu também tive aí onde você tá aí. Com preguiça, com medo, culpando os outros, conjurando a banca. Meu, para de fazer isso. Tem que ver o que você pode fazer no todo dia. Pra mim, acho que é a grande lição. Puxa a responsabilidade pra si, né? Legal, doutor. Ô, mano, Maturidade, né, meu? Isso exige uma maturidade do cara, né? Sim. Mano, muito obrigado pela participação. Agradeço de coração ter compartilhado com os nossos ouvintes, nossas ouvintes, nossos ouvintes, todos, todas e todes. Isso aí. Obrigado por inclusão, vocês. inclusão. Não vamos deixar ninguém de fora. Não, Não, é não podemos deixar deixar ninguém ninguém de de por fora. isso. Até você também. Todes Vamos. pode ser também. Pode, Entendeu? não tem Vamos lá. preconceito. Concurso Não está tem, aí, não, mas portas tem mesmo, abertas. não tem O cara Pode passou, vir. passou, irmão. É, O cara passou. passou. Acho democrático o concurso, que é isso aí, Não, meu. O é cara, isso mesmo. se o cara é bom e Vai fez depender por de ele, você. tem que estar lá. E eu só queria pedir, então, mais uma vez, fazer meu merchan, se possível. Por certeza, favor, deve. vão lá para as redes sociais, prof.Maurício de Tomasi. Sempre coloco bastante coisa lá, dicas e tal. Vai lá pro podcast, que é um lugar onde eu tento fazer todas essas discussões, não só de concurso, mas de criminologia, de segurança pública, uma coisa trazendo coisas que a pessoa vai usar, sabe, na vida dela. Mas claro que pensando também no cara que está estudando, no cara que está Sim. construindo o conhecimento, né? Então me segue lá que você eu acho que vai aproveitar muito quem quer conhecer na Podcast prática. proveitoso, doutor. Muito obrigado. Foi uma honra estar sentado. Imagina, foi um aqui à prazer estar aqui mesa, com um prazer. vocês. E descobri que a gente leciona na mesma É. faculdade, né? Olha que legal, né? É, Não sabia, doutor. Que chegou legal. Aqui, né? que legal. Já até mandando um abraço aí pra nossa coordenadora, né? Doutora Eliana Berta, da faculdade de Berta. Anguera também. Tô muito feliz por fazer parte desse projeto Seu Origem. Ó, e uma coisa assim, Helena, eles estavam fazendo um complô aqui para fazer uma saudação para Vossa Senhoria, viu? Estavam, não, vamos falar, ela é gente boa, porque um ficou sabendo que o outro Verdade, lecionava ficamos na sabendo. faculdade aqui.
aqui no Verdade, podcast, né? agora. Aí estavam comentando da senhorita, viu? É, viu? Aliás, eu acho que você conhece ela também, porque ela Não também conheço, não milita na OAB. Mas, Não, salvo engano, isso, você é da Zona Norte, né? Isso, de Santana. Ela é da OAB, acho que Tatuapé, não é Tatuapé, isso? Isso, É. Tatuapé. Ela é dos alunos, como que é? Do corpo de alunos, ela faz parte lá. É. Essa... Eu sou da OAB Santana, da presidente Carol Barranqueira. Ah, da Carol, verdade. Carol. Doutor Rafael. Eles são a Carol e o marido dela, eles são meus contemporâneos lá do Mackenzie. Legal, É, que legal. é o André Esse da mundo é minha pequeno, sala. fora É. esse mundo pequeno, E você sabe que eu fui lá dar uma palestra lá na OAB e ela falou, pô, agora eu lembrei de você. Pô, vocês estão com meu marido, com o doutor André e tal, não sei o quê. E realmente, o André chegou e falou, pô, é você, é sua esposa. Que legal, é, esse porra. mundo é Tipo assim, o muito esposo pequeno. dela tá como presidente do júri, da comissão do júri da É. estadual. Eles são muito bons, né, meu? São criminalistas de mão cheia, Olha que cara. legal. Você vê que coisa. Eles amam fazer É. esse trabalho, viu? Eles amam É. mesmo. É, Amam mesmo. gosto demais deles. Mundo Mas, pequeno, hein, sim, meu? mas o mundo se encontra. Mas é aquilo que a gente falou, meu. Você vai se cercando de gente que tem As pessoas- influência o mesmo positiva, ambiente, né? O mesmo ambiente, não adianta. As Influência coisas se atraem, positiva. elas se atraem. O Ronaldo faz muito isso, né? Eu acho, assim. Sim. É um cara que se cerca de gente que Eu traz falo isso daí. Eu influência aprendi- positiva. Eu aprendi constrói, uma né? coisa, né? Eu sou a média das 5 pessoas que me rodeiam, né? Eu aprendi isso É. muito tempo atrás. Aí É. eu seleciono muito bem quem eu ouço, com quem eu ando, quem eu peço conselho, com quem eu converso, com quem eu me relaciono, porque faz você subir ou descer, né? Mas eu vou te falar, o você- cara que te ouve binga, viu, no concurso. Não tem, você não acha? Sim, com certeza. Eu sou Sou prova um viva vendedor seu. Eu vendo você muito Nossa, bem, mas- meu. mas eu amo dar Porque- aula, porque eu vejo a é. molecada dando O O cara certo, que né? te ouve acerta. É verdade, isso é uma verdade. O que eu posso fazer para ajudar a molecada, nossa. Você manda Vamos, bem. né? Fechou? Então, Deus abençoe. Muito obrigado, viu, Muito comando? obrigado. aí. Estamos Valeu, eu que aí. agradeço. Show de bola.